Olá, meu nome é Alejandro, sou sócio e desenvolvedor da Integrale. Nesse vídeo estarei mostrando um tutorial completo sobre a ferramenta, explicando cada uma das funções para que permita editar muito mais fácil todos os seus anúncios do Mercado Livre. Abaixo, na descrição desse vídeo, eu vou deixar um índice, que irá te levar diretamente para a parte do vídeo que corresponde ao tema que estaremos vendo. Em primeiro lugar, vamos falar o que é o Integrale Mail Excel AD. Ele é um complemento, um plugin do Excel, que irá servir para subirmos e modificarmos massivamente os anúncios do Mercado Livre de uma planilha do Excel, de uma forma muito mais ágil. Como é que ele funciona? Ao entrar no programa, vamos notar que vai surgir no Excel um novo menu, com vários botões, que correspondem a cada uma das funções do programa, onde tudo se maneja dentro do próprio Excel. Quais as vantagens? Obtemos resultados dentro do mesmo processo. O que isso quer dizer? Que faremos tudo dentro do próprio Excel. Diferente dos editores massivos como o Mercado Livre, onde um arquivo do Excel grava todos os dados, salva o arquivo e sobe esse arquivo para o servidor, nesse caso, fazemos tudo no Excel, onde no momento que estamos processando, vemos os resultados dos envios diretamente pelo próprio Excel, onde podemos aplicar os filtros e processar, por exemplo, os que deram erros ou alguma advertência e vendo assim como podemos resolver aquilo. Essa é uma das principais vantagens do programa. Depois, a gestão de imagens de uma maneira muito mais prática. Isso porque, ao trabalhar todo dia localmente, por exemplo, as imagens podem subir sem passar pela internet, ou seja, sem passar pela nuvem, subindo diretamente ao arquivo. Outra vantagem é poder aproveitar toda a potência e flexibilidade do Excel, como por exemplo, agregar fórmulas, pular colunas, intercalar alguma coluna para fazer algum cálculo, copiar e pegar. Todas as funções do Excel que ele nos dá para manejar qualquer planilha de cálculo. Outra vantagem é a precisão de categorias, que é muito importante para quando criamos publicações novas, anúncios novos. Outra vantagem é para carregar os atributos e variações. Quando adicionamos uma categoria, se a categoria corresponde aos atributos da ficha técnica, o programa irá ajudar, indicando na coluna com cor diferente, para identificarmos qual fila corresponde, deixando assim mais fácil para carregarmos tudo isso. Outra vantagem é que podemos associar publicações do catálogo facilmente, identificando quais são as características para estarmos seguros de que o que estamos anunciando no catálogo corresponde certamente ao que estamos vendendo. Para comprar um programa, você pode fazer diretamente pela página da Integrale. Conforme o país onde você irá comprar, você irá escolher se irá pagar pelo PayPal ou pelo Mercado Pago. Então, clicamos em comprar. E nesse caso, na Argentina, eu vou pagar pelo Mercado Pago. E aqui um esclarecimento, onde além do país e da conta onde o pagamento será feito, o programa pode ser ativado em qualquer conta de qualquer país. Agora clicamos em pagar e clicamos em continuar. Aqui ele nos mostra apenas que após fazermos o pagamento, teremos que voltar ao site para finalizar o processo de ativação. Já na página do Mercado Pago, ou do PayPal se for o caso, finalizamos o pagamento e temos que clicar nesse botão para concluir e voltarmos ao site. E aqui vamos ativar a conta com que se pagamos o programa. Se foi pago no Mercado Pago, inicialmente ele não vai ser habilitado diretamente para essa mesma conta. Mas podemos selecionar a conta para que seja ativado o programa. O nome da conta é o que está na página do Mercado Livre, na parte de Meus Dados, em que diz Usuário. No meu caso, integrale.test. Clico em Identificar e Aceitar e já está ativado para essa conta. E agora podemos iniciar o download do programa. Bom, agora vamos ver sobre a licença. O preço da licença é por cada conta do Mercado Livre que se quer usar o programa. Se quer usar para mais de uma conta, você deve comprar uma licença para cada conta. O programa pode ser instalado livremente em quantos computadores for preciso. Isso quer dizer que a licença é por cada conta do Mercado Livre e não por cada instalação. A compra inicial te dará atualizações por 6 meses. Então, após os 6 meses, você precisará pagar a metade do valor da licença para continuar recebendo atualizações
por mais 6 meses. Isso porque, digamos que o programa, a cada 15 dias ou a cada um mês, mais ou menos, ele recebe atualizações, com correções, com melhorias, novas funções, ou coisas também que agregam ou ajustes do Mercado Livre que podem alterar a sua API. Não é obrigatório pagar as atualizações. Porém, se o Mercado Livre chegar a atualizar a sua API, pode acontecer que alguma função ou algo deixe de funcionar bem. Nesse caso, não terá outra escolha senão atualizar. Mas não é algo que interrompa o serviço por não ter feito atualizações. Já realizamos a compra e ativamos o usuário. Agora, baixamos a última versão do programa com o Excel fechado. Executamos o instalador e damos duplo clique em aceitar, depois em instalar. Feito isso, ele irá descomprimir o arquivo, e depois que isso ocorrer, clicaremos em instalar. Aqui pode ser que ele nos peça para instalar alguns dos requisitos que precisamos ter instalado em nossa máquina. Após isso, continuamos com a instalação e finalmente clicamos em fechar. Agora vamos então abrir o Excel para checar se o programa já aparece no menu. Verificamos se está tudo ok e a instalação está correta. Bom, para entrar com sua conta principal, precisamos clicar no botão Login e procurar o nosso país. Novamente em Login, e vai abrir uma janela de login para acessar o seu usuário. Uma vez que tenha acessado com o usuário e senha, pode ser que peça a autenticação de 2 fatores, para verificar se é você mesmo. Nesse caso, vou fazer via SMS. Clicamos em continuar e já abre outra janela, para dar permissão à aplicação para acessar os dados da nossa conta. Clicamos então em permitir, e aí já irá aparecer o usuário validado. E temos então que integrar o usuário a essa conta que iremos utilizar. Na próxima vez que formos acessar, poderemos acessar diretamente pelo usuário que conectamos. Devido à API do Mercado Livre não permitir que usuários colaboradores deem permissão ao aplicativo para acessar, então usaremos uma função que serve para delegar o login, de forma que ele gerará um link para que o usuário principal possa delegar, sem ter que passar a senha para os colaboradores. Nesse caso, para acessar, clicamos no botão Login. Selecionamos o país e aqui clicamos no botão Delegar Login. Será aberta então uma nova janela, onde teremos que copiar essa URL e essa URL compartilharemos com o usuário principal, que irá abrir em seu navegador, fazer o login na sua conta ou abrir em uma conta que já tenha o acesso, como nesse caso, e aqui ele irá fazer caso já tenha a permissão. Se não, ele irá dar a permissão para poder acessar. Aqui temos um prazo de 10 minutos para acessar. Isso porque o processo pode levar até 10 minutos. Então, o usuário deve ficar aguardando que faça o processo de login. Uma vez feito o login, irá aparecer o acesso e o usuário irá aparecer na equipe. Para obter no Excel os anúncios que temos em nossa conta do Mercado Livre, temos que clicar no botão Obter publicações e ele irá nos trazer os anúncios da conta que estamos logados. Nesse caso, essa conta é de treinamento. Aqui temos uma parte de seleção, que seria as colunas que irão trazer todos os dados dos anúncios. E aqui podemos ver que temos algumas colunas que estão com cor alaranjada, que correspondem a dados de variações dos anúncios. Por isso, se desmarcarmos o campo de variações, já não poderemos mais selecionar os campos que temos aqui, que correspondem às variações, que seriam o estoque, as imagens e o SKU. Depois aqui, temos uma parte para trazer certos anúncios, filtrando pela área dos anúncios. Podemos aqui colocar aqui um abaixo do outro. Iremos trazer somente esses 3 anúncios, por exemplo. Ou também pode ser por SKU, onde já escreveríamos, nesse caso, o campo SKU. Depois aqui temos um campo para filtrar por estado, para marcar os anúncios que queremos trazer por estado. Depois, um outro campo com mais filtros, onde há alguns filtros que o Mercado Livre oferece.
para trazer os anúncios, por exemplo, por tipo de anúncio, se é clássico ou premium, por formas de envio especificado. São alguns dos filtros que ele oferece. Já aqui, há alguns filtros por data de modificações dos anúncios, e podemos indicar uma data, ou pela data de criação dos anúncios. Aqui aparecem alguns botões, digamos que para indicar, por exemplo, se está faltando completar a ficha técnica. Então, enviamos os dados da ficha técnica que faltam. Ou também se estão com uma imagem de baixa qualidade, ou publicações que estão elegíveis para catálogo, ou que requerem algumas modificações, onde caso se enquadre, irá habilitar o botão para que possamos aplicar o filtro e carregar nos anúncios o que está faltando. Depois aqui, podemos selecionar todos os campos, ou, por exemplo, se precisarmos somente modificar o preço ou a descrição. O recomendado é trazer somente os campos que iremos trabalhar. Depois aqui, um campo para ver a miniatura da imagem principal, que não é muito recomendável fazer, porque pode atrasar muito o processo de carregamento, mas vai depender da necessidade que teremos para trabalhar com isso. Porém, inicialmente eu recomendaria não utilizar, para que não atrase tanto. Bom, agora vamos trazer todos os campos. Aqui vamos ver que é um campo de visitas, onde há outro campo para selecionar um período de exibição de visitas. Isso se quisermos que ele traga esse campo. Deixarmos vazio, ele não irá trazer de todo o período. Aqui também há um campo de filtros disponíveis, que nesse caso não aparecerá, porque essa conta é uma conta de treinamento. Mas aqui carregariam as categorias ou algum filtro, como por exemplo, uma faixa de preços. Porém, esse filtro vale ressaltar que só trabalha com os anúncios ativos. Vou clicar em aceitar e ele irá começar a carregar todos na planilha. Todos os anúncios com todos os dados, para poder ir revisando depois. Todas as colunas, para que vejam então como é cada coluna e cada campo. O processo, se quisermos, podemos cancelar a qualquer momento. Assim que terminar de carregar, ele irá mostrar quantos foram carregados. Nesse caso, foram carregados 25 anúncios, onde vemos aqui está marcado 25 anúncios. Porém, vemos 39 filas. Isso é porque há anúncios que possuem variações. Bom, aqui vemos no primeiro campo o ID, ou o ID, que corresponde ao ID que o Mercado Livre dispõe a cada anúncio. Onde aqui também vemos, por exemplo, alguns casos como esse, que são as variações, que correspondem ao mesmo anúncio. Vemos que o ID é o mesmo para os anúncios, porém, o que varia é o que está depois do traço, que é o ID da variação. Os anúncios que não possuem duas variações, porém foi preenchido algum campo no nível de variação, podem também aparecer aqui com um ID de variação. Depois aqui temos o campo vendedor. Bom, nesse caso, como são da mesma pessoa, não irá aparecer. Mas quando há anúncios de terceiros, que poderemos ver mais à frente, onde podemos ver os nomes dos vendedores. Temos também a loja oficial, onde se a conta tiver uma loja oficial, agora você pode indicar se tem várias lojas oficiais, pode indicar em cada anúncio. Depois, o campo de categorias, campo de título dos anúncios, a descrição. Aqui podemos ver que se dou F2, ele avança um novo parágrafo, para que continuamos escrevendo a descrição. Ou então, para a próxima linha, podemos usar o Alt mais Enter, para escrever na próxima linha. Depois aqui, o campo de preço, o campo de desconto, nível 3, 6, nível 1 e 2, pois são diferentes os níveis de desconto que se pode dar segundo o que seria o usuário comprador. A data que vai aplicar o desconto, a moeda, que no caso da Argentina, creio que nos permite inserir a moeda padrão para automóveis. Porém, em países como o Uruguai ou no México, as categorias também permitem inserir em dólares ou outra moeda, se for preciso inserir.
Teremos que clicar nessa coluna e marcar isso. Depois aqui, temos o campo de comissão, que nos mostra a quantia da comissão que teremos que pagar. Não é a porcentagem, assim como informa a API, onde se precisarmos calcular a porcentagem, então teremos que utilizar alguma fórmula para chegar à porcentagem. Porém, é preciso ter em mente que há uma quantidade fixa em cada país, em cada parte do mundo, que pode estar variando. Depois aqui, temos um campo de SKU, que é um campo identificatório. Digamos que um código interno que podemos identificar cada anúncio ou artigo na base de dados, ou algo que queremos identificar. E o campo Seller Custom Field é mais ou menos o mesmo, porém é um pouco mais antigo no Mercado Livre. O mesmo aceita os dois campos, onde podemos usar os dois para identificar os anúncios. Depois aqui temos o campo Status, que pode ser ativado, pausado ou finalizado. Também temos o de eliminar, que iremos utilizar bastante se quisermos eliminar algum anúncio, onde também podemos finalizá-lo. Aqui o campo de estoque, que mostra a quantidade que temos disponível. E a disponibilidade de estoque, que são os dias corridos que iremos despachar o produto, ou que iremos imprimir a etiqueta, o tempo de preparação, que podemos inserir também nessa categoria. O tipo de anúncio, que pode ser clássico ou premium, mas também há outros tipos de anúncios que podem ser colocados. A condição, se é novo ou usado. O campo de envio grátis, aqui você pode indicar sim ou não, também levando em conta de acordo com o valor, onde na Argentina nesse momento são a partir de R$ 3.500 e no Brasil R$ 79, que normalmente aceita o mercado envios. Se for menor, você pode colocar sim ou não. E se é maior, geralmente colocamos sim. Mas quando dizemos que sim, precisamos indicar qual o preço que teremos que pagar por oferecer o envio grátis. Nesse caso, o preço do envio grátis é um campo informativo, para saber quanto seria preciso pagar. Quando enviamos o anúncio, irá carregar esse campo de informações. E se tiver um anúncio que quisermos colocá-lo, devemos selecionar e carregamos para que saibamos qual será o modo. Depois aqui temos o campo de modo de envio, onde podemos selecionar Mercado Envio 2, que seria o Mercado Envios tradicional, não especificado, que depende exatamente das categorias. Tem categorias onde é obrigatório oferecer Mercado Envio 2, e outras onde podemos escolher, o não especificado, por exemplo, não específico, onde seria um acordo entre o comprador e o vendedor, ou personalizado, que seria quando selecionamos a forma de envio que oferecemos e o preço de cada uma. Depois, outra que com esse usuário não temos seria o Mercado Envio Zoom. Queremos mostrar mais à frente na aula, em um ponto específico, onde carregaremos todos os dados para carregar as arremessas. Mas o Mercado Envio Zoom é para produtos grandes, volumosos, que não são aceitos ser levados pelo Mercado Envios 2. E quando selecionamos, irá carregar outros campos, que são só campos para indicarmos as dimensões do item e o seu peso. Depois aqui temos o método de envio, que quando o método é o Mercado Envio 2, temos que escolher geralmente normal a domicílio, que estará habilitado para a maioria dos usuários ou em alguns países pode variar um pouco. Mas em geral, quando não estão com o método de envio personalizado, também há como colocá-lo, onde irei explicar um pouco mais à frente. Depois temos o campo de retirada pessoalmente, onde é possível selecionar sim ou não, se aceitamos que retirem pessoalmente. Depois aqui temos o campo de garantia, que pode ser sem garantia ou com garantia de fábrica, ou garantia do vendedor, onde podemos escolher os meses. Por exemplo, aqui eu escolho garantia de fábrica de 6 meses, e posso mudar, se for preciso, para 10 meses, que ele irá aceitar. Mesmo que não apareça aos 10 meses, podemos adicionar o valor que quisermos.
Depois aqui temos o campo de data de fabricação do anúncio e a data de última atualizações. Também temos o campo de resultado, onde conforme atualizamos os anúncios, ele irá nos exibir se está tudo ok ou se houve algum erro ou alguma advertência. Nesse lado, nos mostrará qual erro ou advertência. Aqui temos todas as imagens. Nesse caso, aparecem as URLs. A URL do vídeo também, e aqui teremos o campo do canal, que se deixarmos vazio, seria tanto para Mercado Livre quanto para Mercado Shops. E se quisermos que seja em um canal exclusivo, selecionamos o que desejamos, Mercado Livre ou Mercado Shops, para escolhermos onde será aplicado. Depois aqui temos o campo de visitas, que como sabemos pode ser a visita de todo o período, ou selecionar um intervalo de dias para contabilizar as visitas daquele período. Há também um campo de tags, que é para indicar alguma coisa daquele anúncio do Mercado Livre. Por exemplo, se a ficha técnica está incompleta, se você especificou se tem licença, a qualidade do anúncio, onde podemos utilizar algum filtro que queremos ver para filtrar algo. A URL do anúncio é um campo informativo. A qualidade do anúncio também é um campo informativo, que nos indica a porcentagem da qualidade do anúncio. A mesma que vemos na página do Mercado Livre, quando fazemos o carregamento do anúncio. Qualidade da imagem, onde nos informa se está tudo certo com as imagens, por exemplo, o tamanho, a resolução ou alguma coisa com as imagens. E aqui um campo também com melhorias pendentes, as mesmas que vemos na página do Mercado Livre. Se temos que publicar em Premium, se falta carregar a ficha técnica. Bom, podemos oferecer em vídeo todos os campos e todas as melhorias que poderemos fazer com o anúncio. Aqui também temos um campo que é informativo. Campanha, que nos indica as campanhas que você pode estar participando em um anúncio. Depois, o campo de publicidade, que será ativo ou não estará ativo no Mercado Livre e Anúncios, no Mercado Livre ADS. Aqui nos diz se a ficha técnica está incompleta. Já aqui, nos campos violetas, vemos tudo o que corresponde aos anúncios de catálogo, onde iremos ver mais à frente, então pularemos por enquanto. O campo de localização, que se aplica mais a anúncios de produtos de terceiros, no qual é um campo informativo. Porém, são mais para anúncios de carros ou imóveis. Um campo que é preciso preencher e o mesmo no domicílio. Aqui são para as variações dos anúncios, que aparecem dessa cor, avermelhada, onde vemos que existem certas linhas que têm cores onde são categorias que possuem variação. Já as que estão em branco não possuem. Na parte do grid em branco, deve ser para a categoria de raquetes, por exemplo, onde em outra categoria pode ser também que não apareça, a menos não com uma variação. Depois vem os campos de atributos, que são os que estão em verde. Se estão em verde, são porque correspondem a essa categoria. Se estão em branco, é porque não são necessários para essa categoria. Se estiver com um retângulo, uma borda destacando, é porque é obrigatório preencher esse campo. O mesmo pode acontecer aqui com as variações, com as bordas vermelhas, significando que é obrigatório inserir a variação. E aqui, por exemplo, o outro que comentamos, se só quisermos obter ou carregar somente o preço ou a descrição, por exemplo, iríamos somente selecionar esses campos e clicar em aceitar para obtê-los. E ele irá então abrir mais rápido, nos permitindo trabalhar somente com esses campos escolhidos, sem ter necessidade de carregar todas as outras colunas. Agora vamos ver como faz para modificar os anúncios, por exemplo, os que vimos no ponto anterior, e todos os dados que há para modificá-los, que é possível alterar, né? Vamos vendo que pode ser alterada. Por exemplo, vamos em algum campo de algum anúncio e vamos fazer uma modificação. Por exemplo, no nome, no título do anúncio. Vamos fazer também algumas que nos apresente erros.
Por exemplo, esses anúncios são de 2 filas, onde são o mesmo anúncio, porém com variações. Então, se modificamos o título, por exemplo, em um anúncio que tem variações, alterando a linha de cima, ele também irá alterar a linha de baixo. Isso é porque existem campos, como também os preços, que se quisermos podemos modificar. E há campos que correspondem ao anúncio completo. E também campos que correspondem a cada uma das variações, como nesse caso o SKU. Nesse caso são distintos, ou o estoque, que também são diferentes. Podemos modificar um ou outro, e as mudanças serão individuais. E nesse ponto podem ser feitas todas as alterações que precisamos, editando cada uma das filas, do campo que queremos atualizar. E fazemos todas as alterações que precisamos. Os tipos de anúncio, os dados de envio. Irei colocar alguns dados de envio, por exemplo, forçando algum anúncio para que me mostre um aviso. Por exemplo, 6.800, na Argentina o limite é 13.500. Vamos colocar que não tem envio grátis. Já alteramos. E aqui, uma vez que modificamos tudo, fizemos as modificações que precisávamos, podemos apertar o botão Atualizar Anúncios. E o que irá fazer com isso é começar a atualizar. Nesse caso, todos os anúncios que estão listados. Onde ele já vai indicando o resultado, vemos que não há muitos erros. Se vemos que há muitos erros, podemos verificar, cancelar por aqui, onde iremos corrigir o erro, analisando e corrigindo mesmo. E bom, podemos ver na coluna de resultados, onde estará indicando se carregou, se a alteração foi feita corretamente, ou então se houve algum erro. Aqui podemos ver os erros. Então, o primeiro passo é filtrar por aqui, para que ele esconda os que estão tudo ok, onde vamos trabalhar somente com os que nos deram o erro. Aqui irá nos indicar qual o motivo do erro. Por exemplo, está nos indicando aqui que o título não pode ser maior que 60 caracteres. Já que nos mostra que não podemos modificar um anúncio que já teve vendas, pois não é possível alterar o título de um anúncio que já possui vendas. Aqui então nos deu um outro aviso, mostrando que estava marcado Mercado Envios 2, mas esse produto não pode ser enviado pelo Mercado Envios 2. Por isso, nos deu esse aviso. E aqui iremos alterar isso, por estar dizendo que envio grátis desse produto é obrigatório. Agora já sabemos isso, podemos, por exemplo, corrigir tudo que precisa ser alterado. Vamos corrigir o título que tínhamos alterado. Vamos voltar para como estava. Esse também, que havíamos alterado o título, onde eu deixei que passasse o limite de 100 caracteres. E aqui o que iremos fazer é carregar e trabalhar apenas nesses anúncios, sem ter que ele atualize todos os outros, somente os que estão filtrados, no filtro que aplicamos agora há pouco. Agora vamos ver os que estavam com erro, onde já exibem que está tudo ok. Esses outros que deram aviso, provavelmente, é por causa do usuário, que não tem habilitado algum modo de envio. Vale lembrar que a gente está na conta teste. Depois, por exemplo, poderíamos trabalhar com a parte de modificar ou atualizar os atributos, lá da ficha técnica, para completar os dados que estão faltando. Por exemplo, vamos trabalhar com os primeiros anúncios. Vou colocar um filtro, nesse caso, um filtro por cor, para ficar somente com essas 2 filas. E vamos vendo os campos que iremos modificar aqui. Vou utilizar essa função para que exiba somente os atributos que correspondem a esses anúncios. E vou então criar um atributo de ano, completando a ficha técnica e o material externo. Aqui já aparece se há valores
que já possuem nessa categoria pré-estabelecidos pelo Mercado Livre. Mas se quisermos, também podemos escrever uma que não está aqui. Iremos vendo e completando tudo, por exemplo, espessura do perfil, onde certamente tem algum parâmetro para colocarmos o valor. Certamente tem algo que indica uma quantidade de medida, por exemplo. Nesse caso, eu vou colocar 3 kg. Peso máximo, forma da ponta. Com isso tudo, vamos completando o que falta na ficha técnica e clicamos de volta em atualizar anúncios, onde ele irá trabalhar somente com esses 2 anúncios, onde nesse caso, por exemplo, me deu uma advertência sobre o valor 15, que ele foi removido. Porque temos então que utilizar o valor das unidades de medida, nesse caso, milímetros. Vou então corrigir isso. E agora, carregá-lo novamente. Ok, atualizado a ficha técnica, agora exibe a data da última atualização. Já que temos uma função para selecionar, clicando aqui com o botão direito, no número da fila, podemos ver esse outro menu, onde podemos vir para ver o anúncio no Mercado Livre. Ele então vai abrir uma página de cada anúncio no nosso navegador. Essa página é da publicação que selecionamos lá no Mercado Livre. Onde os anúncios selecionados poderemos revisá-los e ir vendo como ficou, se está tudo completo ou se alteramos o preço ou o que quiser que tenhamos modificado. Aqui vemos que a ficha técnica está completa, com todos os dados que enviamos e que foram inseridos nesse anúncio. Depois, por exemplo, se quisermos somente modificar o preço, podemos alterar para ver somente os dados que precisamos. Vamos, por exemplo, mudar para alteração de preço, para uma porcentagem. Nesse caso, não será exibido nada mais do que esses campos, onde aqui iremos inserir uma coluna, onde nesse caso, quero fazer um aumento do preço que tínhamos. Vamos copiar esse valor e vamos aumentar 15%. Primeiro vamos inserir uma fórmula de arredondamento. Isso porque não pode passar de 2 casas decimais. Então queremos, com no máximo, 2 casas decimais. Então aumentamos 15%. Aqui o que temos que levar em consideração no programa é que o que é preciso para atualizar os campos é o título da coluna. Então se eu clicar em atualizar, ele irá atualizar com esse valor, com esse preço. Porém eu quero que ele atualize com esse. Então o que tenho que fazer é colocar o nome de preço original, assim o programa não irá reconhecer essa coluna, intercalando-a com a outra, com o nome exatamente igual ao nome anterior. Então, quando clico em atualizar anúncios, ele irá atualizar todas essas com o preço novo já reajustado. Bom, agora vamos ver o anúncio no Mercado Livre. E aqui já nos mostra com os preços atualizados. E outra função que temos aqui é de modificar diretamente pelo Mercado Livre, onde temos esse botão, que é editar anúncio diretamente por lá, onde irá abrir a página do Mercado Livre para que possamos editar diretamente por ela. Se quisermos trocar algo, alterar algo, que de repente não possamos alterar dentro do programa. Agora veremos como adicionar anúncios novos. Nesse caso, o que faremos é ir a uma aba vazia,
Clicamos em obter anúncios. Aqui iremos colocar um filtro para que ele nos traga as colunas padrões, onde são os requisitos mínimos necessários para inserir novos anúncios. Assim, caso mais tarde queira adicionar outros dados, podemos selecionar mais. Mas nesse caso, por enquanto, vamos deixar que carregue somente as colunas básicas necessárias para iniciarmos. Agora o que iremos fazer é completar todos os dados. Vamos começar pelo nome. Vou pegar o que seria uma lista de um provedor, por exemplo, onde vou inserir a primeira coisa, que o primeiro é o título, porque já com o título carregado, o que teremos que fazer é vir e selecionar a categoria. Isso irá nos trazer as categorias. Aqui há algumas formas de selecioná-la, por exemplo, se houver algum título que possa ser um pouco ambíguo, e pode estar em duas categorias diferentes. Aqui temos as opções para selecionar, porque dependendo do envio que queremos, se houver alguma ambiguidade, ele nos informa e definimos manualmente. Também a opção de selecionar automaticamente, o mais provável, ou ocultar aquele que tem qualquer ambiguidade. Por outro lado, para selecionar como carregará as categorias, se irá carregar todos os atributos da ficha técnica ou as variações. Nesse caso, o que recomendo quando criarmos anúncios novos, se estamos trabalhando com muitos anúncios, onde nesse caso são poucos, mas se tivéssemos muitos, desmarcaríamos a parte de incluir todas e deixaríamos trazer somente as obrigatórias. Em todo caso, em um processo posterior, carregamos o restante dos atributos da ficha técnica. Recomendo fazer assim para que o processo seja mais fácil e mais ágil para carregá-lo. Bom, aqui vemos a mesma categoria, mas poderia ter uma diferença nas categorias. Aqui vamos então colocar a descrição. Alt e Enter, Alt mais Enter. Vamos colar em todos o mesmo. Agora, continuando aqui, vamos copiar os preços que temos. Vamos colar o valor. Se tiver o código SKU, podemos colocá-lo aqui, para que não fique vazio. O status, inicialmente tem que estar ativo, ou se vamos colocá-lo, pode também ser pausado. Temos também o estoque, então vamos colocá-lo. Se quisermos enviar algum anúncio pausado, temos que colocar a pausa e o estoque 0. Essa é a única forma que permite para subir um anúncio pausado. Depois vamos completar o tipo de anúncio, a condição, se possui envio grátis ou não. O modo de envio que vamos marcar aqui será como Mercado Envio 2. O método de envio normal, a domicílio, se vai retirar pessoalmente, sim ou não, a garantia. E aqui vamos colocar todos os campos iguais, para todos os anúncios. Onde aqui só faltaria carregar as imagens. Onde para isso, vou esconder algumas colunas por enquanto, para que possam ver bem o que estou fazendo. Agora vamos ver como colocar as imagens. Simplesmente, posso mostrar diferentes maneiras de carregar essa imagem. Posso carregar a partir do caminho local do arquivo. Nesse caso, arquivo local, onde está no nosso computador, no meu computador. Nesse caso, vou pegar o caminho da pasta e pressiono Shift em cima do arquivo e o botão direito do mouse, onde aparecerá essa opção para copiar o endereço do arquivo. Então, o que isso faz é copiar a URL, o que seria então a URL do arquivo, e colamos aqui. Apertamos Enter e já temos o endereço da imagem desse anúncio. Agora vamos pegar em outra pasta, a Adidas. Copiar o endereço do arquivo,
e colamos aqui. E a outra que quero copiar é uma imagem, vou colar da Integrale. Copiar o endereço do arquivo e esse vou colocar aqui. O mesmo nos 4. Outra forma poderia ser a partir de uma URL. Nesse caso, vou pegar de uma página. Aqui tem uma imagem. E vou clicar em copiar o endereço da imagem e colar aqui. Já outra forma de inserir é por aqui, com o assistente de busca de imagens. Onde o que vamos fazer é, a partir do título, do nome, buscar na internet, através do Google, anúncios ou imagens que encontraremos no Google, conforme o título do anúncio. Onde podemos, por exemplo, selecionar uma imagem e clicamos em aplicar no Excel. Já no Excel vai aparecer o caminho da imagem, que irá ser enviada para o anúncio do Mercado Livre. Vamos carregar dois, a partir dos documentos locais. E o outro que estaremos enviando a partir de uma URL. Bom, agora já podemos mostrar todos os outros campos. E podemos continuar a partir das imagens, seguindo para os outros campos, onde agora iremos preencher os atributos. Quando clicamos em incluir categorias, há uma opção que está incluindo os valores de atributos, os padrões, onde o Mercado Livre, a partir do título do anúncio, nos permite identificar os atributos básicos para aquele anúncio. Por exemplo, aqui, se tivermos algum para inserir que não se aplica a algum atributo, por exemplo, poderíamos inseri-lo assim, N/A, que seria como não se aplica. E aqui, uma vez que temos tudo carregado, podemos clicar no botão Atualizar anúncios. Então, irá começar a carregar os novos anúncios, onde aqui já mostrou alguns erros. Este, por exemplo, houve algum erro com a imagem. Agora já corrigi as imagens e vou atualizar novamente. E pronto, aí está. O formato das imagens estava incorreto, por isso não tinha carregado. Agora o que posso fazer é revisar esses 4 anúncios, para ver no Mercado Livre um por um. Onde vemos os preços, as 2 imagens, a descrição e o que havíamos inserido na ficha técnica. Vemos tudo. E agora, por exemplo, se quiséssemos trabalhar neles, carregando o restante da ficha técnica, podemos vir aqui e colocar para obter os anúncios, para que ele nos mostre somente os últimos 4 novos anúncios, mas com todas as informações. E, acima de tudo, que nos traga o que nos corresponde aos atributos. Aceitar. E aqui já podemos ver que nos trouxe muitos outros campos que correspondem aos atributos, e que podemos ir completando para ter a ficha técnica completa. Se também temos o código universal do produto e o restante para enviarmos o anúncio. Agora vamos ver como adicionar anúncios novos, porém nesse caso com variações. Faço o mesmo para que ele carregue as colunas, e aqui eu tenho a lista de itens, onde tenho uma camisa de tênis, de cores variadas. Porém, vou selecionar somente camisa de tênis, porque no título, no nome, eu vou colocar somente isso. E também vou colocar aqui a categoria, carregando somente os que são obrigatórios. E aí vamos conferir se já aparecem as categorias, onde vemos que também carregou as cores e o tamanho.
Então agora temos vermelho e vamos adicionando linhas que serão as variações, onde aqui tenho 3 tamanhos e 3 cores diferentes, ou seja, teremos 9 filas no total. Aqui, como podem ver, eu não expandi, então eu vou expandi-lo até o final. E vou colocar a cor vermelha, verde e laranja. Os tamanhos coloco S, M e L. E vou repetindo. Talvez iremos expandir mais por causa da descrição. Iremos colocar o preço para todos, pois será o mesmo preço. O SKU podemos colocar um para cada, mas nesse caso irei deixar vazio. Quantidade, o tipo de anúncio e todos os campos seguintes. Se há envio grátis, método de envio, normal a domicílio, se vai retirar pessoalmente, sim, e a garantia, sem garantia. Todos os campos irei copiar para colar em todos os anúncios, quer dizer, para todas as variações. Com isso, o programa irá identificar que são linhas diferentes, filas diferentes, mas correspondem ao mesmo anúncio. Pois ele vê que tem o mesmo preço, o mesmo título e o mesmo tipo de publicação, tipo de anúncio. Porém, sendo assim, variações diferentes do produto. Agora vamos ver se irá converter isso em um só anúncio. Agora vamos inserir o que não pode faltar, que são as imagens. Temos ela aqui. Temos a camisa vermelha, parte da frente, parte de trás. Vamos copiar o endereço do arquivo da camisa vermelha. Aqui, clicamos com F2 para poder colar o endereço da imagem. Como havia selecionado e clicado para copiar o endereço das duas imagens, ele já vai distribuir para mim nas duas colunas. Vamos deixar aqui todos iguais. Depois vamos buscar as camisas de cor verde. Copiamos o endereço das imagens e colamos o endereço, sempre apertando F2 antes de colar. Ele acabou colando sem querer os caminhos em outras colunas. Vou remover antes de carregarmos o anúncio. Agora está tudo certo. Vamos copiar o endereço das camisas laranjas. E agora já temos as 3 imagens. E nesse caso agora, vamos ver quanto a detalhes do anúncio, pois a imagem é a mesma. Onde ele irá mostrar as variações, porém com as mesmas imagens. Porque o que varia é o tamanho, mas a imagem é a mesma. Bom, agora já temos tudo carregado, vamos atualizar os anúncios. Nesse caso, vemos que são exibidas várias linhas, mas o anúncio é um só. Vemos aqui que está mostrando que houve algum erro. Nos informamos que o atributo marca é obrigatório, porém não havíamos colocado nada. Vamos então inserir N/A, porque não temos nenhuma marca. E agora atualizamos o anúncio. Vamos ter que realmente inserir uma marca. Prova. Bom, agora foi. E vemos que ficou como somente um anúncio, onde o ID do anúncio é só a primeira parte para todos é igual. O que muda é a variação após o traço. Vamos então selecionar e ver o anúncio no Mercado Livre. Vamos ver que foi enviado como eu disse. Aparece o tamanho, as cores separadamente. Anúncio com variação carregado com sucesso. Para excluirmos anúncios existentes, temos que acessar a planilha que carregamos os anúncios,
onde precisaremos ter pelo menos o ID do anúncio e a coluna de estado. O que precisamos fazer é, na coluna de estado, selecionar excluir, para os que queremos excluir. Vou deletar alguns. Se quisermos, podemos colocar um filtro, dependendo de como queremos utilizar. Agora podemos colocar um filtro para mostrar somente eles e apertar atualizar. Se não colocarmos o filtro, o programa irá atualizar todos os outros anúncios também. Então deixamos para que ele atualize somente os que queremos eliminar. Clicamos em atualizar anúncios e aqui ele nos pede para que digitemos uma palavra para confirmar a exclusão, pois a exclusão é irreversível, onde não será possível recuperar os anúncios, pois os anúncios serão removidos. Os que serão removidos estão sendo atualizados. Os que foram eliminados aparecem escrito como eliminados, nos dando como resultado que está tudo ok, que foram realmente excluídos. Bem, agora vamos ver toda a parte dos dados de envio. Vamos começar vendo o que seria para configurar um envio que está como não especificado. Queremos colocar envio personalizado. No envio personalizado, temos que indicar na parte do campo método de envio. Devemos indicar os custos que teremos. Agora eu vou colocar assim, por exemplo, envio caba, 500 pesos, pressiono Enter para que vá na linha de baixo e vamos colocar GBA Oeste, 800, GBA Sur, 700, e assim como podemos selecionar, também podemos colocar método de envio. Diferentes métodos de envio, com diferentes preços, dependendo do pedido e de qual o usuário poderá escolher. Essa mensagem é porque não estamos escolhendo uma forma dentro da lista, porém, podemos continuar e pronto. Vou clicar nesse aqui e agora atualizar. Vamos ver os custos de envio, e aqui já aparece para nós. Esse aviso aparece para nós porque o produto deve ter alguma descrição dizendo ser inflamável, e por isso recebemos esse erro. Então, normalmente, quando selecionamos envio personalizado, já sabemos que é dessa maneira. Por exemplo, se quisermos outra forma de fazer isso, podemos editar um dos anúncios. E podemos ver aqui no Mercado Livre, se sentir mais confortável, onde iremos selecionar a forma de entrega. Marcamos a aba Envio por minha conta, selecionamos Envio grátis para todo o país ou por conta do comprador. Aqui, por exemplo, vamos escrever, por exemplo, Envio para o interior e colocamos o preço. Outro exemplo e colocamos outro preço. Agora confirmamos. O que vamos fazer agora é pegar esse anúncio e vamos para o Excel. Vamos abrir uma nova aba. Obter anúncios. Colo o ID que copiamos e irá trazer todos os dados de envio. Essa forma também pode servir se quisermos replicar algo massivamente em um anúncio e replicar em outros. E não sabemos como carregar os dados. Uma forma que pode nos ajudar a ver como estão os dados no Excel. Vemos que o frete aparece em envio personalizado e aqui já mostra como tínhamos configurado na página do Mercado Livre. Mas já aqui temos tudo no Excel, onde nesse caso, se quisermos replicar em outro anúncio, já sabemos como carregá-los e como copiar e colar todos os anúncios que quisermos. Em outro caso, quero mostrar como obter os anúncios, porém, exibir apenas o preço e detalhes do envio. Essa conta tem 216 anúncios, onde estamos vendo que não serão todos, pois alguns são de catálogo.
e não marcamos para que ele traga também os anúncios de catálogo. Então ele nos avisa que essas publicações de catálogo não serão trazidas. Mas o que quero mostrar aqui são os avisos que podem surgir ao enviar os dados de envio de um anúncio. Por exemplo, aqui, vamos pegar algumas que o valor é maior do que o limite obrigatório. Onde então seria obrigatório ter o frete grátis. Vou retirar isso e pegar outra, por exemplo. Vou colocar esse frete como não especificado ou personalizado. E vou selecionar esses para que atualize somente eles. Aplico um filtro de cor e clico em atualizar. Aqui, o que eu queria mostrar é como os avisos aparecem. Nesse caso, por exemplo, os avisos me dizem o modo de envio, que ele foi registrado como Mercado Envios 2. Nós tínhamos personalizado e eu vou deixar marcados de amarelo, para que saibamos que esse campo é um campo diferente. Aqui colocamos o mesmo, não especificado, onde mostra que o modo Mercado Livre é obrigatório nessa categoria para o item que está sendo enviado. Aqui mostrando que o Mercado Envio 2 foi gravado, nos dando um aviso, mas apenas para saber, não está como havíamos deixado, mas sim como o Mercado Envios 2. Nesse caso, o mesmo, nos deu um aviso mostrando que o envio grátis é obrigatório. Nesse caso, você altera o valor, coloca assim e depois coloca qual o preço do frete. Agora, faço login nessa conta, que tem habilitado o Mercado Envios 1, e eu irei obter os anúncios, onde aqui vou selecionar aqueles que me dizem aceitar Mercado Envios 1. Onde temos aqui 23 anúncios. Vamos obtê-los. Nesse caso, quero que mostre apenas os campos que indicam as medidas e o peso de cada anúncio. Bom, aqui nessa conta, como você pode ver, temos o Mercado Envios 1 habilitado. Quando clicamos em selecionar, além das outras opções, também mostra o Mercado Envios 1. Se não aparecer Mercado Envios 1, não está ativado, onde você terá que pedir ao Mercado Livre que reative. O que podemos ver aqui é que aparece na coluna para indicar a altura, o comprimento e o peso, onde é preciso inserir em centímetros e o peso em gramas. Devemos sempre levar isso em consideração. Além disso, temos o Envio Flex habilitado nessa conta. Então aqui, também em cada anúncio, podemos selecionar se pode ser enviado por Envio Flex. Bem, agora vamos ver outra função, que é a gestão de imagens, onde nesse caso o que eu vou fazer é selecionar, marcando para que ele traga as variações, onde assim poderei selecionar as imagens, pois nesse momento queremos trabalhar com as imagens dos anúncios. Então marco os campos e clico para carregá-los. Quero te mostrar uma função que é essa, para gerenciar e carregar as imagens em miniatura dos anúncios. Isso é como ter uma lista inteira dentro do Excel, com pequenas miniaturas dos produtos que queremos analisar ou alterar algo. A URL não nos diz muito, mas a imagem nos representa exatamente o que queremos ver. Onde assim vemos qual imagem corresponde ao anúncio, onde vemos se as imagens estão erradas ou se queremos mudar algo. Bom, tendo elas carregadas, podemos ver realmente bem no Excel, de uma forma bem mais fácil, todos os anúncios e todas as imagens. E agora, por exemplo, se não tivermos essa imagem carregada em algum anúncio e queremos carregá-la, podemos copiá-los e colar de maneira bem simples. Carregando então a imagem que faltou. Por exemplo, todos esses que não tem, vamos inserir. E como disse, é muito mais fácil para identificar em que anúncio está faltando alguma imagem, ou se é preciso substituir ou pesquisar algum anúncio pontualmente.
servindo assim para termos noção muito mais fácil do que estamos enviando ou modificando. Mesmo que pule alguma coluna, ele irá carregar a imagem na sequência correta do anúncio, ao lado da anterior. Agora vamos atualizar os anúncios. E agora, tudo será enviado com as imagens que estavam faltando. Bom, agora eu vou mostrar outra função que temos na parte das imagens. Vou trazer as imagens dos produtos que possuem variação de imagens. Seleciono todos os anúncios. E aqui, por exemplo, se você quer buscar alguma imagem em particular, dependeria de como você carregou a imagem pelo mesmo programa, ou com a mesma URL. Talvez até chegaria a conseguir de uma forma mais fácil. Porém, carregamos a imagem pelo Mercado Livre, onde cada imagem é uma URL diferente, mesmo que a imagem seja a mesma. Então, vamos clicar novamente para voltar a carregar as imagens em miniatura. Não vou cancelar, porque o que quero é isso: identificar essa imagem em todos os anúncios. Para controlar, selecionamos tudo e apagamos. Agora o que fazemos é usar essa função, que é para identificar e substituir as imagens. Porque, por exemplo, eu quero mudar essa imagem. Então veremos todos os anúncios que possuem essa mesma imagem, onde vou substituir ela por uma outra imagem. Vamos então substituir por outra imagem. E ao mesmo tempo vai pedir que identifique com uma cor de fundo, para que possamos ter certeza que a imagem é a mesma e está sendo substituída. Porque às vezes pode acontecer de ser muito parecido, onde irá acabar confundindo o programa. Vamos aceitar e começar. Ele irá começar a substituir todas as imagens. A fila de qual está sendo substituído e ao mesmo tempo está mostrando na cor laranja a alteração, aonde está sendo a alteração. Feito isso, vou atualizar os anúncios. Até aqui, a única coisa feita foi mudar no Excel. Agora estamos atualizando, alterando lá no Mercado Livre. Agora vamos ver esses anúncios e saberemos se a imagem nova que colocamos já está lá. Outra coisa que estava pendente para explicar com mais detalhes é o assistente para buscar as imagens. O que isso faz é ir buscando imagens pelo título, pelo seu nome, onde irá fazer as buscas no Google. Agora, isso tem um custo. Para buscar as imagens usando a API do Google, igual aos outros, onde temos a opção de adquirir do Google um saldo de imagens, por exemplo, um saldo de 45 pesquisas, onde nos outros teríamos um custo de uso da API de $15, com um saldo de 1.000 pesquisas. Outra opção é utilizar a nossa própria API do Google, onde acaba sendo mais conveniente, pois dá um saldo de até 100 pesquisas por dia. E aqui você clica nesse documento, como é explicado pelo próprio documento do Google, para buscar imagens, e você tem que utilizar o seu cartão, há uma série de condições para carregá-lo. Aqui você tem que colocar a chave do aplicativo e o ID de busca. Está tudo explicado nesse documento. Agora podemos ver que inicialmente há um saldo de 45 a 50 buscas em cada conta. Para poder testar a função e ver se nos serve de acordo com o que estamos buscando, pois dependendo de como for, pode acabar não ajudando muito.
Nesse caso, o que ele está fazendo ao buscar as imagens, nos mostrando a resolução, onde vemos se coincide com o que estamos buscando. E vamos então adicionando-as. Aqui eu coloco o seguinte, para ir aplicando automaticamente conforme vamos indo para o próximo nome, para o título seguinte. Buscando as imagens, podemos colocar uma ou duas, selecionando aquelas que queremos, as que correspondem ao nosso anúncio. Continuamos avançando para a linha 4. Conforme mudou o título, ele já vai procurando por outra. Vamos selecionando se é a que nos serve e vamos vendo o nosso saldo de pesquisas na direita a cada busca nova. Podemos ver todas juntas ou com detalhes. Podemos selecionar e aplicar. Saímos e aqui já carregou todas as imagens. Podemos vê-las todas juntas. Depois que já enviamos para o Mercado Livre, a imagem vai diretamente para o nosso anúncio, substituindo as anteriores. E atualizando a imagem para esse anúncio. Ações comerciais ou campanhas comerciais são as campanhas que o Mercado Livre nos convida para participar, onde receberemos um e-mail para participar e aqui na parte de ações comerciais podemos ver as campanhas que fomos convidados. Bom, uma vez que temos uma campanha que fomos convidados, irá aparecer aqui esse botão de campanha. Se não tivermos, não irá aparecer, pois só irá aparecer as campanhas que fomos convidados. Por exemplo, nesse caso, estou com a conta de teste, onde aqui poderia aparecer os mais vendidos, Dia das Mães, ofertas, as campanhas que o Mercado Livre vai criando em cada país de acordo com as datas. Quando temos esse convite, podemos ver que existem diferentes tipos de campanha nesse momento. Podemos ser campanhas adicionais, como essa, por exemplo, onde é uma campanha que eu já estou participando. Precisamos então, para participar, obter nossos anúncios. Nesse caso, vou acessar todos os dados. E aqui há um botão dentro da campanha escrito Gerar modelo de campanha, onde selecionamos os itens que queremos colocar na campanha para participarem. Aplicando os filtros, podemos selecionar as linhas, por exemplo. Nesse caso, irei pintar com uma cor, para que apareça somente eles, pois será com eles que irei participar da campanha. Se nessa campanha já tem alguns itens carregados, eu posso gerar um modelo, onde os itens que já estão lá serão baixados e os novos que acabamos de selecionar serão adicionados. O que teremos que fazer é simplesmente pôr a porcentagem de desconto que estaremos oferecendo. Nesses, irei colocar 15% de desconto, por exemplo. Automaticamente será calculado o preço da oferta. A diferença dessa planilha para outra é que, nesse caso, podemos ver a ação de oferta. Por exemplo, nesse caso, se quiser modificar algo, nesse último aqui eu vou colocar um pouco mais alto o desconto, e aqui eu tenho que colocar modificar. Se houver algum que eu não quero participar, posso colocar eliminar, e venho aqui, clico em campanha e vou em atualizar itens. Bom, já estão esses itens participando da campanha. Se eu vier aqui e escolher uma campanha, irá aparecer para mim todos os itens que irão participar e já estão com a porcentagem de desconto. Depois podemos ver em campanhas as campanhas de participação, que são as campanhas que dão alguns benefícios ao vendedor. Nesse caso, um desconto na taxa do Mercado Livre. Então, nesse caso, os itens também são os propostos pelo Mercado Livre. Selecionamos aqui obter itens propostos e aqui temos um desconto de 5%, que será do Mercado Livre.
e um outro desconto de 5% mínimo para nós, onde podemos inserir uma porcentagem maior, ou manter a marcação do Mercado Livre. Nesse caso, vou adicionar este. E esse vamos colocar uma porcentagem maior. E vamos em modificar. Aqui vamos em campanha e atualizar itens propostos. Onde aqui deu um erro, onde nesse caso não passou em alguma validação do Mercado Livre, porém pode ser também porque estamos com uma conta de teste. Por outro lado, também temos as campanhas relâmpagos, ou ofertas do dia, no qual a campanha do dia, o Mercado Livre nos propõe os itens que podemos inserir e participar da campanha, assim como da oferta relâmpago, onde a oferta do dia é somente para colocar uma porcentagem de desconto que durará somente por um dia. Já a oferta relâmpago, podemos colocar a porcentagem do desconto em uma quantidade específica do nosso estoque para essa campanha. Agora vamos falar sobre a função de anúncios de terceiros. Esse recurso pode ser usado para várias coisas. Por exemplo, para migrar anúncios de outra conta nossa ou copiar anúncios de outra conta, assim como servir para analisar a qualidade e ver qual o melhor anúncio que está postado. Melhor anúncio que será postado. Vamos começar primeiro copiando anúncios de outra conta. Nesse caso, estou logado com a nossa conta integrale.test e quero obter todos os anúncios de outra conta. Teste de capacitação. E aqui eu vou clicar em aceitar para obter todos os dados que estão marcados por padrão. E aqui que carregue todos os dados mínimos necessários para podermos fazer o carregamento. Agora eu clico em aceitar e vai começar a baixar todos os anúncios da conta. Já obteve todos, com as variações, com tudo que tem, com as imagens e todas as variações e a ficha técnica. Agora, a única coisa que vou fazer é copiar as publicações para a minha conta, que é essa conta que estou logado, que é integrale.test. A única coisa que apagaremos aqui é o ID. Deixaremos em branco. E se quiser mudar algo, algum preço, alguma foto, eu já posso fazer agora. E clicamos em atualizar os anúncios. Assim, já começará a carregar para a nova conta. No caso, a conta que estou logado. Pronto, já carregou. Agora vamos revisar os avisos. Nesse caso, deu 2 avisos, onde me informam que o método de envio registrado era Mercado Envios 2. Nesse caso, para a categoria agora, não permite personalizado, então permanecerá como Mercado Envio 2. Esses anúncios agora já estão carregados na conta que logamos, no caso, a integrale.test, onde vemos que já possuem um novo ID, que corresponde ao anúncio dessa nova conta. Outra forma que podemos usar esse recurso de anúncios de terceiros é para revisar os outros vendedores, como estão anunciando. Nesse caso, tenho que criar uma nova planilha, uma nova aba. Então, terei todos os dados dos vendedores, onde irei observar alguns campos que estou interessado em analisar e ver, por exemplo, as visitas, que no caso aqui eu colocarei os últimos 30 dias. Onde irei procurar por esse título, que é mais ou menos o título que irei colocar no anúncio. E agora vou obter todos os anúncios, que nesse caso são cerca de 70 anúncios que encontrei no Mercado Livre. Se eu procurar no próprio buscador do Mercado Livre com esse nome. Pronto, agora ele já obteve os anúncios e podemos revisar quem é o vendedor, na categoria onde está publicado, vamos buscar aqui, por exemplo, que tipo de anúncio é utilizado, onde as gratuitas não me interessam. Eu já vou eliminá-las porque possivelmente
ou são itens usados, ou pessoas, vendedores que não são confiáveis. Um dos campos principais que vamos ir é na quantidade de visitas e número de vendidos. Os vendidos é o campo do meio, onde mostra exatamente a quantidade total de vendidos. Já as visitas servem para ver quais são os anúncios que estão melhor ranqueados. Aqui, com esse título mais básico, porém, é conveniente colocar um título assim, pode ser até que venda mais. Aparentemente está completo com todas as variações. Também vemos se tem a ficha técnica do anúncio completa. Bem, então aqui podemos analisar se queremos copiar algum anúncio, ou copiar os dados, ou por exemplo, vamos salvar as imagens, porque é um ponto muito importante para saber se o que estão vendendo é exatamente o mesmo que estamos vendendo. Nesse caso, queremos somente a primeira imagem, então aqui eu oculto o restante das imagens. E agora eu vou aqui e clico para carregar as imagens em miniatura. Agora temos tudo carregado, podemos revisar se é realmente a mesma coisa que estamos vendendo. Vou buscar o anúncio que tem mais visitas, para ver se o anúncio tem boa qualidade, por exemplo. Se eu quiser copiar esse ou pesquisar por outro, ou pelo menos a ficha técnica, e usar minhas imagens. Nesse caso, vamos pegar somente esse e levar para outra planilha. Agora vamos obter somente esse anúncio. Vamos remover a descrição do vendedor. Vou colocar teste. Coloco o meu preço, insiro a minha SKU. E algumas variações que não tenho que apagar. Por exemplo, alguma cor que não tenha, ou anúncios que não tem variações. Feito isso, vemos se está tudo certo, se corresponde ao mesmo que estou vendendo. Revisamos as imagens, caso tenha alguma que não quero copiar. As imagens que não quero que copiem, eu vou apagar. Não apenas a imagem, mas tudo que deve ser apagado, juntamente com a URL. Tudo que for do anúncio eu vou apagar. E agora eu vou apertar Ctrl mais A para apagar todas as minhas miniaturas. E vou subir as minhas imagens. Copiamos o caminho de acesso e inserimos em todos. Bom, agora esse é o anúncio que está no modo clássico. E eu quero que fique no Premium. Então primeiro eu vou apagar a ID, que é da outra conta, e vou copiar todas as linhas, porque as quero iguais. A única mudança é que ele será Premium. Agora no tipo de publicação, no tipo de anúncio, clássico será Premium. E nesse caso aqui, vou inserir a palavra cotas, para que o título fique diferente, para que o programa não repita o título, e também iremos mudar o preço.
Vamos aumentar uma porcentagem, onde o preço seria 17.500, dividido por 0,83, porque é 0,87, sendo 13. Eu vou aumentar 1,2829, que é a taxa por ser prêmio. Vamos arredondar para 25.950. Bom, esse é mais ou menos o preço que eu vou colocar. E o que eu vou fazer é publicar como clássico e como prêmio, o mesmo anúncio. Um que diga paleta rosa cruzada e outra paleta rosa em prestações. Clico em atualizar anúncios. Agora ele me exibe que está tudo correto. Todos os anúncios foram enviados. Vamos ver essa. Ótimo. Com todas as variações, descrição. Agora vamos continuar com os anúncios do catálogo. Há diferentes tipos de anúncio do catálogo. Um pode ser o anúncio que já temos e queremos associá-lo, ou ter em nosso catálogo. Por exemplo, aqui, para ver os anúncios que já associamos, temos esse botão de catálogo, que clicamos para ter acesso aos anúncios do catálogo. Isso trará somente os que são anúncios de catálogo, e vamos ver as colunas que havíamos visto antes. As que estarão na cor violeta, pois correspondem aos dados dos anúncios de catálogo. Aqui nesse caso, vamos ver os anúncios do catálogo, onde buscaremos somente os dados de catálogo. Então, os dados de imagem de envio eu não quero, somente os dados de catálogo. Aqui podemos ver o preço do anúncio do catálogo, podemos alterá-lo, podemos fazer alguma mudança se for preciso. Essa é a parte do catálogo, por exemplo. Algumas, como nesse caso, que não tem outro anúncio associado, porque essa já seria o anúncio associado, onde podemos ver por aqui, ver anúncio no Mercado Livre, onde seria nosso anúncio. E agora outra que está associada ao catálogo. Podemos clicar aqui em ver anúncio do catálogo, onde nos mostraria o anúncio do catálogo. Como podemos ver, aqui as competições e valores. Como estou na conta de teste, não aparece que estou participando, somente pela conta de produção. Mas teria que deslogar dessa. E aqui vamos ver os outros dados que, como para ganhar, onde ele exibe qual preço seria necessário para vencermos os anúncios do catálogo e suas condições. Agora vamos ver aqui, para associar anúncios do catálogo, há duas maneiras. A primeira é fazer uma busca nos anúncios de catálogo. Por exemplo, aqui você tem que escrever o produto e a marca que queremos anunciar. Ou poderia ser também o código para participar. Então vou escrever aqui batedeira Atma. E irá aparecer os anúncios do catálogo que correspondem a esse nome. Bom, aqui temos 13 anúncios, onde teremos que buscar para ver o modelo que estou vendendo e identificar se é o mesmo e assim participar do catálogo. Aqui selecionamos se queremos que participe do catálogo, por exemplo, colocamos que sim, colocamos o preço correspondente ao produto que vamos vender, colocamos o SKU, onde criamos o anúncio sem associá-lo a um anúncio nosso. Escolhemos o tipo de anúncio que queremos fazer, o envio, o método de envio, a garantia. O preço aqui está informando que tem um preço que é 41. Vou colocar outro preço.
E aqui clicamos em atualizar anúncios. E esse anúncio será enviado para o catálogo. O que também vamos fazer é associar ao catálogo. Veja bem, qual é o anúncio, identificando corretamente o que nos vai indicar. Para vermos no navegador a URL do anúncio. Esse seria o anúncio. Porém, esse tem mais cores, coisa que não temos aqui, em nossas variações. Então você deve verificar a cor e qual o modelo exato que corresponde ao seu anúncio. Há até um campo que pode indicar se há algum código universal. Se você tiver carregado, agora podemos ir em atualizar os anúncios. E esse anúncio deu um erro. Eu esqueci de alterar o status. Agora no status, seleciono ativo. Exibir somente os ativos. Atualizar os anúncios. E agora tudo ok. Já foi enviado como anúncio de catálogo, sem estar associado ao anúncio. E agora, outro caso que temos que ver é associar os anúncios que temos. Aqui vai aparecer. Devemos prestar atenção nesses botões, que irão ficar disponíveis aqui quando for necessário para catálogo. Então, teremos anúncios que podem ser inseridos no catálogo. Então, primeiro iremos obter os anúncios, para depois gerar os anúncios do catálogo. É preciso ficar atento a isso, porque senão o Mercado Livre pode remover o anúncio. Então, vamos aqui escolher os que são elegíveis para o catálogo, onde nesse caso irá obter 10 anúncios, onde não podemos esquecer de selecionar esse botão de dados de catálogo, para que carreguem os dados e suas colunas de cor violeta, associando o anúncio aos anúncios do catálogo. Aqui o que temos que fazer é ter certeza que iremos carregar no catálogo o anúncio que corresponde ao mesmo que estamos vendendo. Para isso, temos essa função, que é associar ao catálogo, que nos permite ir vendo para saber o que é exatamente aquele anúncio que estaremos enviando. Nesse caso, vermelho e preto o item. Aqui poderia clicar 2 vezes para obter o mesmo em nosso anúncio, com a mesma cor, característica ou atributo da ficha técnica. E aqui o que vamos fazer é seguir navegando. Aqui, por exemplo, estávamos na linha 6. Estamos nessa página, agora vamos para a linha 7, com outra variação, onde então tenho que escolher se corresponde ao mesmo que temos. Aqui é o mesmo, branco, vou deixar branco, inserido também no meu anúncio. Em seguida, vamos para a linha 8, uma furadeira. Esse é o item que temos. E esse é o item do catálogo, onde vemos que dá para mudar e corrigir o atributo. E corrigimos, assim como eu fiz. Seleciono e clico em aplicar no Excel. Então, esse foi selecionado. E agora está associado a esse anúncio do catálogo. Vendo cada publicação, cada anúncio, podemos identificar que o anúncio é exatamente o mesmo que estamos vendendo. Os que não der para ver bem, podemos abrir no navegador, para confirmar se realmente é o mesmo que estamos vendendo. Se é o mesmo anúncio. Isso é a coisa mais importante que eu poderia verificar, se ele é o mesmo anúncio, se é o mesmo item. Após tudo carregado e editado, tudo o que precisamos fazer para que participem é ir aqui em filtrar por eles e vou em atualizar anúncios, para que eles sejam enviados. Bom, aqui vou ter que remover o filtro, porque esse aviso está me indicando que há alguma linha de variação que está oculta. E o outro anúncio está visível. Então, é um pequeno problema, e temos que fazer isso. Vou marcar com uma cor, vou remover o filtro, inserir o filtro pondo a cor amarela.
porque se não for assim, poderá dar erro, por causa do anúncio que estava oculto. Onde poderia acabar eliminando o anúncio de variação. Como eu não quero que isso ocorra, eu aplico o filtro por cor, seleciono e clico em atualizar anúncios. E pronto, já foi enviado. E os 2 anúncios que ele herdou do catálogo também foram adicionados ao catálogo.